Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode criar uma planilha de vendas no Excel do absoluto zero. Fique tranquilo, caso você não tenha nenhum conhecimento de Excel, vamos fazer desde os primeiros passos, preencher aqui todas as nossas colunas, todo o nosso cabeçalho. E também durante o vídeo eu vou mostrar algumas funções mais interessantes, que são, digamos que, funções muito utilizadas no Excel, que nós também podemos utilizar aqui e incrementar nessa nossa planilha de vendas. Você vai ver como é simples trabalhar no Excel, você organizar os seus dados e ter aí a sua planilha de vendas, não importa qual a área aí que você trabalha ou para o que você está trabalhando, tenho certeza que esse vídeo é para você. Vem comigo. Nós estamos aqui então na tela inicial do Excel, estamos aqui na guia de página inicial, e aqui temos todas as nossas linhas, 1, 2, 3, 4, 5, e todas as nossas colunas, coluna A, coluna B, coluna C, e cada uma dessas casas, conforme eu clico com o meu mouse, são as minhas células, tá? Isso aqui é o básico de Excel para a gente começar a desenvolver a nossa planilha. E em cada uma dessas colunas, coluna A, coluna B, coluna C, vamos preencher então com os nossos cabeçalhos. É claro que você pode ter algum exemplo diferente, algum cabeçalho diferente de mim, mas eu fiz aqui um bem intuitivo, tá? Então aqui nós vamos ter a nossa data, tá? Aqui eu posso só apertar a seta para o lado, a seta para a direita, eu já vou indo para a coluna B, neste caso. Aqui vamos ter, por exemplo, o nosso item, certo? Seta para a direita. Vamos ter aqui o nosso produto. Posso colocar seta para a direita ou clicar. Aqui eu clico também, eu já vou para a minha outra célula. Vamos ter aqui a nossa loja, seta para a direita. Vamos ter aqui o nosso vendedor, tá? Vou indo aqui coluna por coluna. Vamos colocar aqui que nós vamos ter a quantidade. Vou colocar aqui abreviado, tá? Para não ficar muito largo. Vamos ter o nosso valor unitário, seta para a direita. Vamos ter aqui o nosso valor total. Vamos ter também um frete, que vamos utilizar nesse exemplo, vai ser muito útil, até para utilizar aqui a função se. Vamos ter aqui o nosso valor final. Aqui vamos colocar uma comissão, entre parênteses, em porcentagem, tá? Isso aqui tudo eu estou simplesmente digitando, certo? Comissão em porcentagem. E aqui vamos colocar a comissão com o valor em reais, certo? Finalizei, então vamos ter coluna A até a nossa coluna L, tá? Todas essas colunas aqui. E você já deve ter reparado, que ficou uma coisa um pouco apertada, Todas essas colunas, alguns textos, aqui ficaram apertados. O que nós podemos fazer? Podemos clicar, eu clico com o botão esquerdo do mouse, Desde o A, pressiono o botão esquerdo, arrasto até o L, tá? E vamos aumentar a largura dessa coluna. Eu posso, entre cada uma dessas colunas, por exemplo, entre a F e a G, eu clico aqui, posso jogar para o lado, já vai aparecendo ali o tamanho, 12, 27, 13, enfim, e aqui eu vou aumentando, tá? Ficou pegando quase até o final, preenchendo a nossa tela toda, acho que vai ficar bem interessante, vai caber no vídeo. Ou eu posso também, clicar com o botão direito, em qualquer uma delas, selecionei todas, cliquei com o botão direito, largura da coluna, e aqui aparece o valor que eu tenho, eu estou com 13,36. Vamos colocar um valor de 12 para todas, colocar o valor de 12, apertar um OK, acho que já ficou uma coisa aqui bem interessante. Agora eu posso dar um clique fora aqui para sair da seleção. Agora vamos entrar na parte aqui de formatação dessa nossa planilha, tá? Para ficar uma coisa também mais bonita, uma coisa mais organizada. O que nós podemos fazer? Você pode simplesmente selecionar, clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta e seleciona apenas o cabeçalho, tá? Ou você pode, após mover para a direita, mover para baixo e selecionar também as linhas aí da sua planilha, tá? Eu vou deixar selecionado aqui, por exemplo, até a linha 4, Vamos supor que eu tenha 4 linhas, a linha de cabeçalho e mais 3 linhas aqui com os meus dados, tá? Então já vou selecionar essas 4. Aqui em página inicial temos aqui toda a parte de fonte. O que nós podemos fazer? Vamos supor que eu quero aumentar aqui, não quero o tamanho 11, eu quero o tamanho 12, eu vou aumentar um pouquinho a minha fonte, tá? Poderia também colocar uma outra fonte, estamos na Calibre, tem Arial, várias outras, mas nesse caso aqui eu não vou mexer, tá certo? Aqui eu poderia também colocar em negrito, em itálico, em sublinhado, mas depois a gente mexe só no cabeçalho e coloca em negrito, tá legal? Aqui ao lado temos a parte das bordas, eu clico nessa seta, vai aparecer as opções de bordas. Vamos utilizar essa aqui, todas as bordas. Eu quero toda a minha planilha com bordas. Isso sim dá um destaque bem interessante, certo? Aqui ao lado nós podemos modificar o fundo, a cor do preenchimento. Vamos supor que eu queira colocar um preenchimento amarelo ou pegar uma outra cor, certo? Eu posso clicar aqui, cliquei e ficou tudo amarelo. Acho que não vai ficar muito interessante, Eu vou clicar nessa seta aqui, e vou desfazer a minha última ação.
tá legal? Depois a gente muda apenas o cabeçalho, podemos colocar uma coloração mais destacada. E aqui ao lado tem a cor do texto, né? Mas vamos manter como já está na cor preta, não tem necessidade da gente fazer essa alteração, legal? E agora aqui a parte também do alinhamento, que é muito interessante. Aqui nós podemos, ó, primeiramente nessas três opções, alinhar o texto aqui, ó, ao meio, que é o mais interessante. Ao meio sempre vai alinhar de acordo com a altura, e aqui embaixo nós temos, né, alinhar à esquerda, ao centro ou à direita. Vamos clicar ao meio, tá? Então estamos alinhados no meio da linha, também no meio da coluna, para ficar uma planilha aí bonita visualmente também, isso é importante, tá legal? Essas edições aqui nós finalizamos, nós podemos dar um clique fora, e agora vamos supor que eu queira fazer uma modificação apenas no cabeçalho. Eu seleciono apenas a linha 1, ó, apenas a linha do meu cabeçalho, posso colocar aqui na cor amarela, se colocar em negrito, ver se vai ficar interessante, acho que sim, ó, vou dar um clique fora. Então aqui o nosso cabeçalho ficou na cor amarela, também com as bordas, assim como toda a nossa planilha, porém apenas o meu cabeçalho eu coloquei em negrito. Agora, vamos começar preenchendo aqui essa nossa linha 2, né? essa nossa primeira linha, na verdade, que nós vamos ter dados, que nós já vamos dar sequência na aula com mais algumas formatações e já utilizar algumas funções também, tá? Mas eu quero pedir para você, se você está gostando do vídeo, né? Se você está praticando junto comigo, desenvolvendo aí a sua planilha, que você deixe o curtir, tá? Para esse vídeo ser entregue para mais pessoas, e também se inscreve no canal, tá? Que aqui tem muito conteúdo bom de Excel. Mas vamos lá, vamos colocar uma data aleatória, por exemplo, 1 de 2023, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui o nosso item. Vamos supor que você tem item 1, item 2, item 3, enfim, aqui vai ser o nosso item 1. Vamos colocar o nosso produto. Vamos supor que você está numa loja de carros. Qual que é o seu produto? Vamos supor que é um carro, tá? Que você aí vai estar vendendo. Você pode colocar o nome de carro, alguma coisa do tipo. Eu poderia colocar até aqui como marca, né? Montadora, enfim, mas eu preferi deixar como produto. Vamos colocar que aqui nós temos um Fiat, tá? Vamos vender aqui um Fiat. Ao lado, vamos colocar qual que é a loja. Vamos dar um exemplo aqui, eu colocar como loja A, sem maiores problemas, tá? Então essa venda aqui foi o item 1, né, nessa data, do produto Fiat na loja 1. Vamos colocar o vendedor, provavelmente algum nome, pode ser, por exemplo, aqui o Victor, né, o vendedor Victor. Vou colocar o meu próprio nome aqui. A quantidade, né, quantas vendas foram feitas, por exemplo, desse Fiat. Vamos colocar que foram 2 vendas, tá legal? Quanto que é o valor unitário de um produto apenas? Vamos colocar 40 mil, né? Um carro acho que tá legal, é 40 mil. 40.000, tá legal? Aqui tem o 40 mil. Seta para o lado, né? Ou eu posso clicar com o botão esquerdo em cada célula, tanto faz. E o valor total. Aqui, ó, nós vamos apertar o igual, né? O igual nós chamamos as funções do Excel, ou as equações, certo? O meu valor total, quem que é? É a minha quantidade, então eu clico com o botão esquerdo na célula de quantidade, que é a célula F2, ou ela já aparece aqui, F2, boto o asterisco, que representa a multiplicação no Excel, e vai multiplicar o meu valor unitário. Clico nessa célula, que é a célula G2. O que o Excel vai fazer aqui? Vai multiplicar 2 por 40 mil, tá legal? Finalizei, eu aperto a tecla Enter, ó, vai dar aqui 80 mil. 2 vezes 40 mil vai dar o valor total de 80 mil. E já vamos fazer aqui mais algumas formatações, depois a gente parte para essas últimas colunas aqui, é o frete, o valor final e as comissões, que aqui vão entrar algumas funções, combinado? O que nós podemos mexer aqui, por exemplo, aqui no item, né, está na formatação, tem a formatação de números, está no geral. Eu posso alterar e colocar aqui embaixo, aí tem a opção de texto, ó, colocar texto. Por quê? Aqui eu posso colocar, por exemplo, 01, tá? Se você deixar, por exemplo, como estava, ó, no geral, às vezes você coloca 01, ele arredonda para 1. Então a gente altera aqui, por exemplo, para o texto. Vou colocar 01, tá? Pode até aparecer essa mensagem aqui que é um erro, alguma coisa, mas não é um erro, né? Você clica aqui, ó, em ignorar erro, tá? O meu item 01 ficou uma coisa mais organizada. O que mais nós podemos mexer? Aqui, ó, na coluna de quantidade, no 2 eu posso alterar para formatação de número, né? Repare que fica 2,00. E aqui embaixo eu posso, ó, aumentar as casas decimais, nesse da esquerda, e para a direita diminuir as casas decimais, ou deixar sem nenhuma. Mas vamos deixar aqui com 2 casas decimais, fica visualmente também melhor. E aqui nos valores, tanto no unitário quanto no total, ó, o unitário eu vou alterar aqui para contábil, ó, alterei para contábil. Repare que ficou esse símbolo aqui, né, ocultando. O que nós teríamos que fazer? Aumentar a largura dessa coluna, porque quando não cabe numa célula, é isso que acontece, tá? Já foi até legal isso aqui acontecer. Nós poderíamos, ó, selecionar tudo novamente, botão direito, largura da coluna, vamos colocar 13, ver se fica legal, ó, 13, apertei um OK. Ó, repara que o 40 mil agora já apareceu, tá? Sem eu mexer em nada, eu só aumentei a largura da minha coluna. Vamos vir aqui no valor total,
Eu poderia vir aqui, ó, colocar contábil também, ou clicar aqui, ó, em contábil. Tá legal? Qual que é a diferença de contábil para moeda? Você deve reparar que tem o moeda. O moeda fica bem próximo. O contábil, ó, se você tiver vamos exagerar aqui, ó, uma largura muito grande da coluna, o reais, né, o símbolo fica mais para a esquerda, ó, do que se eu colocasse o moeda ficaria nesse formato aqui, ó, tudo junto, tá? Vou dar um desfazer e vou dar mais um desfazer para voltar onde a gente estava, tá? Então aumentamos só um pouquinho a largura da coluna, já ficou interessante, já mudamos todas essas formatações aqui da coluna A até a coluna H. Agora vamos aqui, ó, para essa coluna do frete. Vamos supor que você tem um frete na sua entrega aí na venda do seu carro, tá? E o que nós vamos fazer para isso? Vamos utilizar aqui a função se. Vamos supor que o frete varie de 3 condições. E para isso, vamos criar uma outra planilha, digamos que alternativa, né? Nós poderíamos fazer aqui embaixo, enfim, onde você achar necessário. Mas eu vou clicar aqui embaixo, ó, em nova planilha. Vou criar uma outra planilha, vai criar, o seu provavelmente vai criar planilha 2, né, planilha 3, conforme você esteja trabalhando. Vou clicar com o botão direito, vou renomear e vou colocar que aqui são os meus dados, tá? Vou dar um clique aqui na minha tela que nós vamos utilizar. Então vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Vou preencher um pouco mais rapidamente, você pode fazer também. Aqui nós vamos ter o nosso frete, certo? Aqui vai ser para valores até 1, então por que até 1? O frete vai ser em função da quantidade, tá? Caso você tenha, por exemplo, um frete em função do valor, da distância, sem maiores problemas, você pode adaptar para a sua situação. Mas aqui vai ser até 1. Nós vamos ter um frete de, por exemplo, 200, tá? 200 reais. Aqui vamos supor que seja de 2 a 5, seja um frete de 150. E quando a pessoa compra mais que 5, né? Aqui, ó, mais que 5, seja um frete aí de 100 reais, tá? Basicamente isso aqui. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui a largura dessa coluna. Basicamente isso aqui que nós ficamos, não precisamos perder muito tempo, né? Eu posso até selecionar, por exemplo, colocar uma borda, selecionar aqui o cabeçalho, utilizar aqui, ó, o mesclar e centralizar para ficar uma coisa só e colocar um preenchimento, tá? Sem perder muito tempo nisso aqui. Então nós temos essas 3 condições. Vamos voltar para a nossa planilha, vou clicar nessa célula aqui do frete, igual, né? O igual chama a função, vamos chamar aqui, ó, função se. Aqui eu posso dar 2 cliques rápidos aqui ou apertar o tab, tá? Eu vou dar 2 cliques, já entrou aqui, o Excel já está me pedindo os argumentos. E agora vamos colocar aqui o nosso teste lógico, né? O nosso frete vai ser em função da quantidade. Então eu clico aqui na quantidade, na célula F2. Qual que é a condição, né, aqui o teste lógico? Se a minha quantidade for menor ou igual a 1, certo? Esse é o primeiro teste lógico, ponto e vírgula. Se for verdadeiro, vem aqui nos meus dados. Se for verdadeiro, vai ser aqui o 200, certo? Vai ser aqui o meu 200 reais de frete. Eu vou apertar a tecla F4 para travar, tá? Você já vai entender depois por quê. O F4 basicamente é quando você vai arrastar depois daquela fórmula para as linhas de baixo. Esses valores eu não quero que arraste, eu quero que eles mantenham, porque eles são os dados fixos, tá? Esse é o pensamento. Travei, ponto e vírgula, e se o valor for falso, tá? Se o valor for falso, nós vamos ter que utilizar a função se novamente. Por quê? Aqui nós temos 3 condições, então nós utilizamos a função se 2 vezes. Se você tivesse 5 condições, utilizaria a função se 4 vezes. Esse é o pensamento. Então, se o valor for falso, vou digitar o se novamente, já vai aparecer. Dei 2 cliques, né? Se você estiver um pouco perdido, porque nós estamos nos dados, acompanha por aqui, ó. Função se. Então, qual que vai ser a função se? O teste lógico novamente. Vamos na nossa planilha, clico na F2, certo? E agora é menor ou igual a 5, tá? Esse é nosso segundo teste lógico. Ponto e vírgula, vamos ver aqui nos dados, né? Menor ou igual a 5, né? De 2 a 5, vai ser a B3, aqui o 150, aperto o F4 para travar também. Ponto e vírgula, se o valor for falso, vai ser a nossa última condição aqui, que é o 100, aperto o F4 também para travar. Como nós utilizamos 2 vezes a função se, precisamos fechar o nosso parênteses 2 vezes. Fecho o parênteses e aperto o Enter. Olha aqui que interessante, o nosso frete já ficou de 150, né? O que nós podemos fazer aqui? O frete também é contábil. Clico aqui em contábil e coloco em contábil. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, aperto Enter, já mudou para 200. Se eu colocar 5, já mudou para 100. Né? Mas aqui não ia caber na nossa célula, enfim. Acho que ficou bem interessante. Aqui eu vou colocar 2, tá? Então aqui vai ser 2, nosso frete de 150. E quem que é aqui o nosso valor final? O nosso valor final é o valor total mais o frete, né? Bem simples. Então vou dar um igual, clico no valor total, digito um mais no teclado, clico no frete e aperto um Enter. Então o nosso valor total é 80.150 aqui
né, dessa venda. E agora aqui para a parte de comissão, né, vamos supor que você tem que aí comissionar, né, o seu vendedor pelas vendas. Vamos vir aqui na parte de dados, vamos criar aqui ao lado uma outra tabela, que vai ser, por exemplo, aqui a nossa planilha, né, melhor falando, de comissão. Vamos supor que aqui seja até 20 mil, tá? Vamos colocar aqui 20 mil. Vamos colocar 20 mil. Vamos supor que aqui seja 40 mil, 60 mil, 80 mil e aqui 100 mil. Perfeito. E aqui vai ser, né? Se a pessoa vender até 20 mil, vai ser aqui 1%. Aqui vai ser 2, 3, 4 e 5, tá? Podemos até colocar uma formatação aqui, ó. Alterar para porcentagem. Opa, vamos colocar de novo. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Posso até selecionar, se eu quiser tirar as casas decimais aqui, ó. Vai ficar mais interessante nesse formato, tá? Posso até selecionar, colocar as bordas. Posso pegar aqui o meu cabeçalho, mesclar e centralizar, colocar um texto amarelo. Só para ficar uma coisa aqui um pouco mais organizada, tá? Poderia colocar até aqui, ó, em contábil, ó. Colocar em contábil ficaria uma coisa realmente mais bonita. Mas vamos voltar aqui agora para a nossa planilha 1, que nós vamos utilizar a função do PROC-V. Vamos então digitar o igual, que vai ser o PROC-V, né? O PROC-V ele vai procurar na vertical, tá? Esse aqui é o nome completo. Dei 2 cliques. O primeiro argumento, ele me pede o meu valor procurado. Vai ser aqui o valor total, a minha célula H2, né? Então a comissão vai ser em função do valor total desta venda, certo? Ponto e vírgula, quem que é a minha matriz tabela? Venho nos meus dados, seleciono aqui toda essa minha tabela, essa minha planilha, né, como você preferir chamar. Vou apertar um F4 também para travar. Ponto e vírgula, ele me pede agora o número índice coluna. Quem que vai aparecer lá? É a minha coluna 1, no caso, né, essa aqui, ou a coluna 2, tá? O Excel entende assim, essa aqui é a 1, essa aqui é a coluna 2. Vai ser a minha coluna 2, né? Eu quero que lá apareça o valor da comissão em porcentagem. Então eu vou digitar o 2, certo? Ponto e vírgula, e agora o Excel me pede. É um valor verdadeiro, tá? Uma correspondência aproximada, ou é um valor falso, uma correspondência exata, tá? E muitas vezes podemos sim utilizar o valor correspondência exata super tranquilo, tá? Mas aqui, ó, como nós podemos exemplificar isso aqui? Vamos supor que não seja, né, não seja aí na parte dos 20 mil, a venda, seja de 18 mil. Se eu colocar a correspondência exata, já não vai pegar. Se não for 100 mil, for 120 mil, já não vai pegar. Então a correspondência aproximada é interessante. Vamos supor que o vendedor aí faça uma venda, por exemplo, de 130 mil. 130 mil é mais que 100 mil, é 5%. Então vamos utilizar a correspondência aproximada neste exemplo, tá legal? Como funciona o Excel? Eu posso dar 2 cliques, ou correspondência aproximada eu coloco 1, correspondência exata, que é o falso, eu coloco 0. Então aqui eu vou colocar 1, tá? 1 é uma correspondência aproximada. Já até apareceu. Fecho meu parênteses e aperto Enter. Vamos ver o que aconteceu? A minha comissão aqui, ó, ficou 0,04. Por quê? Foi 80 mil. 80 mil está aqui, ó, 4%. O que faltou então? Voltar aqui na minha planilha, clicar nessa célula e alterar a formatação para porcentagem. Olha aqui que interessante, agora já ficou os 4%. E aqui para fechar essa nossa aula, né, a comissão no caso em reais, essa pessoa vai ser igual, né? Vai ser a comissão vai ser a venda do valor total, né, vezes a comissão. Então, valor total, multiplicação, a comissão, aperto um Enter, tá? Esse vendedor no caso, então aqui vai ganhar R$3.200 por essa venda que ele fez. Com isso nós finalizamos aqui essa nossa planilha de vendas, um exemplo super interessante. O que nós poderíamos fazer também, né? Vamos supor que você tenha outros dados. Vamos supor aqui, ó, no dia 2/1, né? No dia seguinte, 2023. Vamos supor que vendeu talvez aí o item 4, né? O item 04. Vendeu o item 04. Ó, repare que essa linha aqui, ó, já está sem as formatações. Nós teríamos que colocar também, tá? O que nós poderíamos já fazer? Em algum desses casos, ó, colocar para cá, tá? Puxar, ó, quando você clica na célula, aparece o curva, eu posso arrastar para baixo, que já vai pegando a formatação, ó. Aqui também tem formatação, ó, já poderia, né, no caso, colocar para baixo, enfim, né, ó, fazer, por exemplo, para a minha planilha inteira. Um exemplo até muito interessante. Vamos deletar isso aqui, ó. Vamos ver, aonde é que eu tenho formatação? Aqui eu fiz uma formatação, ó, vou arrastar para baixo. Onde mais? Aqui, ó, na quantidade. Tá legal? Aqui, ó, no valor unitário, ó, posso arrastar. O meu valor total, ó, já posso arrastar. O meu frete, essa função, também já posso arrastar. Tudo que nós fizemos, ó, clica e vem arrastando para baixo. Vamos ver se até quando dá 2 cliques, já preenche tudo, ó, mais rápido. Quando você clica, dá os 2 cliques aqui na cruz,
já vai preencher até o final. E conforme você muda esses valores, vai alterando. Aqui, ó, vamos supor que é o item 4. Aqui é, por exemplo, o item 08, tá? Esse erro aqui pode ignorar, enfim, ou você pode deixar sem o 0 na frente também, não tem problemas, tá legal? Vamos supor que vendeu apenas o Fiat, né? Vamos supor que o Fiat está vendendo legal. Aqui vendeu o Fiat, aqui, por exemplo, sei lá, vendeu o Hyundai, tá? Um outro exemplo para mudar. Aqui vendeu na loja C e aqui, por exemplo, vendeu na loja B. Aqui um exemplo, vamos supor que aqui o vendedor foi o Pedro e aqui foi, por exemplo, o João, né? Aqui a quantidade, esse aqui vendeu 1. Vamos supor que esse aqui vendeu 3, tá? Esse aqui, vamos supor que vendeu um carro de 80 mil. De 80 mil. E aqui vendeu, por exemplo, 3 carros de 20 mil. Esse aqui é o exemplo, é só para a gente não ter problema na largura da coluna. Olha como todos os valores já se alteraram conforme eu fiz isso aqui. Tá legal? Vamos supor que aqui seja talvez 50 mil. Enfim, o valor aqui fica necessário só para a comissão ficar diferente. Então já temos aqui o valor unitário que nós preenchemos, o valor total já foi automático, o frete de cada um disso aqui já foi também automático, tá legal? O valor final também, tudo que nós fizemos uma vez só e para as células de baixo nós arrastamos. E só para finalizar de vez essa nossa aula, para não ficar muito longa, você deve ter reparado, né, que algumas das funções aqui, ó, na função se eu utilizei o F4 para travar. Por quê? Senão quando eu arrastasse, esses dados aqui, né, que eu cliquei manualmente, também iriam arrastar. E o Excel ia começar a pegar a célula em branco, né? Esses valores também que eu cliquei, o Excel iria começar a procurar células em branco. Ia começar a procurar tabelas em branco. Por quê? Eu arrastei na minha planilha, o Excel vai arrastar também. Então, por isso que o F4 nós utilizamos para travar. Mas acho que ficou bem interessante, só faltou aqui a data, vamos supor que é a data do dia 3, ó. Com isso, nós preenchemos aqui, fizemos do zero essa nossa planilha de vendas no Excel. Se você tivesse mais linhas, ficaria super tranquilo, tá? Você só colocaria alguns valores que você tem, por exemplo, né? Seriam basicamente esses valores. E o que envolveu, né? As fórmulas, todos os valores, fretes, valores finais, comissões. Você apenas daria o double click aqui, né? Que nós chamamos o clique duplo, ou arrastaria para baixo, usaria a função aqui sequência, que o Excel já iria fazer rapidamente, combinado? Não esqueça, é claro, de vir aqui no arquivo, ó, ou em arquivo, aqui em salvar como, tá? Você vai salvar o seu arquivo, ou caso você já tenha salvo, vem sempre clicando aqui no disquete e salvando também. Uma planilha de vendas bem elaborada, né? Pode dar muitos resultados aí no seu trabalho ou pessoalmente, né? Para o seu controle ou também na sua empresa. Bem simples, bem tranquilo, utilizamos a nossa planilha e utilizamos também aqui a parte com a criação dos nossos dados. Muito obrigado pelo seu tempo e eu tenho um convite para você também, né? Caso você queira se aprofundar mais no Excel, né? Você sinta que você está com dificuldades no Excel, nessa ferramenta tão importante no mercado de trabalho, nós temos um treinamento completo que vai desde o básico até o avançado. Vou estar deixando o link do nosso site aqui na descrição, tá? Visita aqui sem compromisso, vê todo o conteúdo, vê se é para você, né? É um curso super acessível, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Visita o link que está aqui na descrição. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Perfect.